queridas alunas! Hoje é a nossa terceira aula. Na nossa terceira aula das escolas literárias, a gente vai falar sobre a escola barroca, né? Então veja bem, a gente falou sobre o trovadorismo, única escola da Idade Média, e agora a gente está dentro da Era Clássica. Na última aula sobre humanismo e classicismo, né, e o Renascimento também, a gente falou sobre como houve essa mudança, então, de uma postura teocêntrica para uma postura antropocêntrica. A gente viu como houve uma mudança, né, dos versos das redondilhas menores e maiores, das cantigas do trovadorismo. No Renascimento a gente já viu que poesia e música se separam, e a gente vai ter os versos decassílabos, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o barroco. A primeira coisa importante sobre o barroco, e eu estou aqui com uma obrinha do Padre Antônio Vieira, que é representante desse período, é que o barroco a gente pode chamar ele de contra-reforma protestante. Como assim? Bem, na época do barroco, a gente pega ali basicamente século XVI, XVII, Martinho Lutero começou uma reforma protestante. Ele apontou os desvios da Igreja Católica, como por exemplo a indulgência, que era a venda de lugar no céu, e as corrupções, e começou então a angariar uma massa de fiéis para o protestantismo. A gente sabe que a Igreja Católica não queria perder riqueza e poder. Então a Igreja Católica resolve tomar uma atitude para que ela pare de perder fiéis. E veja bem, de um lado, a Igreja Católica estava perdendo fiéis e poder para o antropocentrismo, que era essa visão filosófica que trazia o homem no centro. Agora, com a reforma protestante de Martinho Lutero, a Igreja Católica começa a perder mais fiéis e mais poder ainda. Então ela resolve tomar uma atitude e criar a escola barroca. É por isso que a gente pode entender então a escola barroca como a contra-reforma protestante. Qual era a ideia da escola barroca? Bem, a primeira coisa é que a escola barroca está dentro da era clássica, então ela também vai trazer elementos aí da cultura grega, né? Mas especificamente o barroco ele vai trazer a dualidade, né? Ele vai tentar causar uma confusão no homem para trazer esse homem de volta para a religião. Como que ele vai causar essa confusão no homem? Por meio das figuras de linguagem barrocas, que são muito importantes, que é a antítese, né? Quando você tem aí oposição de ideias ou conceitos, então bem e mal, céu e inferno, prazer carnal, prazer espiritual, então a antítese. Eles vão utilizar muito no barroco também a figura chamada paradoxo, né? Com o sentido de causar uma confusão também no interlocutor, né? No fiel. Então, veja como o mundo é complicado, né? Será que diante dessa complexidade do mundo, diante da metafísica, você vai ser só uma pessoa racional? Você não vai se voltar para a religião? Né? Se a gente pegar as obras e a arquitetura barroca, a gente vai ver que ela é fortemente centrada na ideia da religião, então as imagens são bastante religiosas, no feísmo, que é o culto à feiura no sentido da tristeza, do lamento, e principalmente na figura de linguagem que chama hipérbole, que é o exagero. Então quando você entra numa capela barroca, por exemplo, aquele exagero das imagens te causa um choque muito grande, né? E os barrocos acreditavam, né, que por meio desse choque que o fiel ia levar diante dessa arte exagerada, né, hiperbólica, ele se voltasse então para a religião. Então todas essas figuras de linguagem, a antítese, o paradoxo, a hipérbole, elas são utilizadas para causar no fiel uma instabilidade diante de um mundo que estava mudando muito, né? Veja como o mundo está mudando. Você precisa se voltar para a religião, ela é o mais importante, né? Então, em resposta ao antropocentrismo e em resposta ao protestantismo de Martinho Lutero, a Igreja Católica lança mão dessa escola barroca no sentido de tentar trazer os fiéis de volta para a religião, para Deus, né? Para esse pensamento mais teocêntrico. Importante destacar que a Igreja Católica já se envolveu em diversas polêmicas, quando a gente lembra, por exemplo, do Index, né? O Index foi uma série de livros proibidos pela Igreja Católica, né? A Igreja Católica também é conhecida pelo direito canônico, né? Na Idade Média, não se existia uma figura do juiz garantindo as liberdades individuais e a liberdade de recorrer ao seu direito. Tudo era feito por meio da Igreja Católica. Então muitas mulheres foram queimadas ao longo da história, acusadas de serem bruxas. Pessoas que não estavam de acordo com o que a religião pregava também eram assassinadas. Então, de fato, o barroco vai ser uma grande mobilização intelectual, né, da Igreja Católica para tentar trazer os fiéis de volta para a religião. Uma coisa muito importante, além das figuras de linguagem utilizadas, que vocês vão ver em diversas questões vestibulares, que é a antítese, o paradoxo e a hipérbole, nós vamos ter também a argumentação, né? E aí ninguém melhor que o Padre Antônio Vieira, com uma argumentação impecável. Aonde que entrava a argumentação no barroco? A argumentação entrava no sentido de convencer o fiel de que a religião é importante, de que a religião católica ela pode oferecer uma salvação. Então as principais figuras do barroco
no sentido de convencer o outro, é o cultismo e o conceptismo. Vamos diferenciar essas duas coisas que caem muito em questões. O cultismo é a utilização de uma linguagem rebuscada, uso de palavras latinas, uso de construções sintáticas mais elaboradas, né? Isso é o cultismo. E o conceptismo? O conceptismo é o uso de uma argumentação lógica que te convence do ponto de vista de quem está escrevendo o texto, né? No caso, por exemplo, do padre Antônio Vieira. Então, na argumentação do Vieira, além de você observar uma linguagem muito culta, inversão na ordem sintática da frase, o que a gente chama de hipérbato, né? Que é outra figura de linguagem, vocês vão perceber o quê? Uma argumentação lógica, o que a gente chama de silogismo, que é uma característica grega, né? Então, todo homem é mortal. Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Então, o silogismo são duas afirmações que te levam a uma conclusão verdadeira. O conceptismo é justamente montar uma argumentação lógica para convencer o seu interlocutor. Bem, então o que a gente pode entender sobre o Barroco? O Barroco foi uma escola da contra-reforma protestante, né? Uma mobilização da Igreja Católica para não perder fiéis para o antropocentrismo e nem para a reforma protestante de Martim Lutero. Diante dessas reformas, a Igreja Católica, então, por meio das figuras de linguagem, antítese, paradoxo, hipérbole, ela tenta chocar o fiel e mostrar a importância, a força da Igreja Católica e do pensamento cristão, né? E por meio de uma argumentação baseada no cultismo, no conceptismo, os nossos padres, nossos escritores barrocos tentam, então, nos convencer do seu ponto de vista. Se a gente pegar o quinhentismo brasileiro, em que o padre Antônio Vieira teve muita importância, vocês vão ver que a literatura dos jesuítas foi justamente voltada para a catequização do indígena. Então esse é o objetivo principal da literatura barroca. Não se esqueça desses elementos.